Bom dia, caros alunos do oitavo A. Espero que vocês todos estejam bem. Hoje na nossa aula nós vamos fazer uma revisão, tá certo? De ângulos no triângulo. Então nós vamos começar a nossa aula vendo ângulos no triângulo, certo? Então o que é que eu vou precisar para que vocês façam uma boa prova? Tá certo? Nossa prova será na quinta-feira, a nossa aula. Então, hoje nós vamos fazer essa revisão. Então, vamos lá. Pessoal, o que é que a gente precisa saber, tá certo? De ângulos no triângulo, tá certo? Nós temos, o ângulo reto. O ângulo reto significa que ele tem 90 graus. Ele forma um ângulo, de 90 graus. Nós temos A, O e B. Esse ângulozinho que forma aqui, nós chamamos de ângulo reto, tá certo? É um triângulo retângulo, tá certo? De ângulo reto, que possui 90 graus. Então tá aqui, esse Ozinho também aqui, onde parte, nós chamamos de vértice. Vértice é onde sai, começa aqui o triângulo aqui, tá certo? Então, esse Vzinho aqui também nós chamamos de vértice. Então, nós temos o ângulo agudo, um triângulo aqui de ângulo agudo. Nós temos o A, esse ângulo aqui que nós vamos chamar de Ozinho aqui, tá certo? Por quê? Porque o ângulo agudo, porque ele é menor do que 90 graus, Ele forma um ângulo menor de 90 graus. E nós temos o ângulo obtuso. Obtuso, nós temos o Azinho aqui, o B, e forma esse ângulo zero aqui, nesse ponto zero aqui, esse ângulo aqui, ele é obtuso. Esse ângulo que forma AOB, esse ângulo, ele é maior que 90, tá certo? Repare que ele tem uma inclinaçãozinha aqui, ele é maior que 90 e menor que 180 graus. Então, nós temos o ângulo reto, 90 graus. Nós temos o ângulo agudo, que o ângulo forma menor do que 90 graus. E nós temos o ângulo obtuso, que é maior que 90 graus e menor que 180. Ok? Então, pessoal, quando nós falamos em ângulos complementares, significa que a soma de dois ângulos, tá certo? É igual a 90 graus. Quando nós falamos de ângulos complementares, nós temos um ângulo aqui, tá certo? Nós temos ACO aqui, tá certo? Forma aqui um triângulo. E nós temos esse ponto O aqui, tá certo? Que formam dois ângulos, que nós temos aqui 60 graus e 90 graus. A soma desses dois ângulos é igual a 90 graus. Quando isso acontece, nós chamamos de ângulos complementares, ou seja, a soma de dois ângulos é igual a 90 graus, ok? Aí também nós temos os ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos que somado formam 180 graus, no caso aqui 150 e 30. Então, a soma desses ângulos aqui formam 180 graus. Quando isso ocorre, nós chamamos de ângulos suplementares. Então, vamos lá. Complementares, 90 graus. Suplementares, tá certo? 180 graus. Pessoal, nós temos aqui ângulos opostos pelo vértice. Então, o que é que acontece? Vamos aqui rapidamente para a gente explicar bem direitinho para não ficar dúvida. Então, nós temos aqui, A, que é esse ângulo aqui, o B, que é esse ângulo de baixo, o X e o Y. Nós temos duas retas, que nós vamos chamar de R e S, e essa reta, no centro, nós temos um vértice, tá certo? Esse pontinho aqui, o V aqui no centro aqui, nós chamamos de vértice, aonde, tá certo? Parte os triângulos aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, olha, o que é que acontece? Esse A, pessoal,
esse A vai ser igual a esse B, ó. Eles têm, se nós pegarmos aqui um compasso, tá certo? Nós vamos ver que A é igual a B e que X é igual a Y. Então, o que é que acontece? São ângulos opostos pelo vértice. Quando isso acontece, nós chamamos esse ângulo de ângulos congruentes, tá certo? O que são ângulos congruentes? São ângulos iguais, ou seja, tem o mesmo, a medida é igual. Então, A vai ser igual a B e X vai ser igual a Y, tá certo? Então, ângulos opostos pelo vértice é isso aqui, ó. São opostos por esse pontinho aqui que nós vamos chamar de V, que é o vértice, tá certo? Então, nesse caso aí, nós temos 4 ângulos, o A, o B, o X e o Y, tá certo? Nós temos essas duas retas, que nós chamamos de X e Y, tá certo? E essas duas retas vão cruzar esse vértice, ó, tá certo? Então, esse vértice, tá certo? Por isso que são ângulos opostos pelo vértice. Então, nesse caso aí, o A é igual a B e o X é igual a Y. E eles são congruentes. O que são ângulos congruentes? Quando é a mesma medida, tá certo? O ângulo tem a mesma medida. Então, vamos lá. Então, um exemplo bem prático aqui para vocês, nós vamos pegar aqui, ó. Então, ó, a medida do complemento de um ângulo, tá certo? Quando falar complemento, você já sabe que a soma tem que dar 90 graus. A soma dos dois ângulos complementares tem que dar 90 graus. Quando falar a medida do suplemento de um ângulo, tá certo? Suplemento já está dizendo 180 graus. A soma dos dois ângulos, tá certo? É igual a 180 graus. Então, nós temos aqui, ó, uma reta R, uma reta S, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, esse ponto central aqui, ó, nós chamamos de V, que é o vértice, ó. Então, são ângulos opostos pelo vértice. Então, de saída logo aqui, ó, se você pegar uma questão nesse sentido aqui, você tem 40. Então, se esse lado é 40, então você já sabe que o Y também vai ser 40. Por quê? Porque os ângulos opostos pelos vértices são iguais. Tá certo? Ângulos opostos pelos vértices são iguais. Ora, pessoal, se aqui é 40, ó, se a gente analisar isso aqui, ó, fecharmos isso aqui, esse ponto aqui, ó, 40, esse X aqui, ele tem que dar 180 graus, ó. Somando isso aqui, ó, tem que dar 180 graus. Então, o que é que acontece? Esse X, tá certo? Vai ser igual a 180 menos 40. 180 é ele todo, eu quero saber o valor de X. Ora, então basta pegar X é igual a 180 menos 40, X é igual a 140. Então, o X, ó, vai ser igual a 140 graus. Esse X vai ser igual a 140 graus. Ora, se esse X é 140 graus, esse Z também vai ser 140 graus. Por quê? Porque eles são ângulos opostos pelos vértices. Quando eles são opostos pelos vértices, eles são iguais. Então, como é que vai ficar? X vai ficar 140, o Z também vai ficar 140 e o Y é igual a 40. Pode aparecer na prova de vocês uma questão nesse sentido. Então, você já sabe, os ângulos opostos pelo vértice são iguais, tá certo? Então, o que é que acontece? Quando os ângulos são opostos pelos vértices, são iguais. Pessoal, agora nós vamos fazer a classificação dos triângulos. Existem duas maneiras para se classificar os triângulos: através dos lados e através dos seus ângulos internos. Então, classificação dos triângulos. Então, existem duas maneiras de classificação dos triângulos. A primeira, pela medida dos seus lados. Está aqui um triângulozinho, ó. Você pega os lados do triângulo, você pode fazer uma classificação. E também a segunda, pela medida dos ângulos internos, dos seus ângulos internos. Você pode fazer uma classificação. Então, vamos lá. Classificação das medidas pelos lados.
Então, vamos fazer a classificação pelos lados. Então, quando ele é equilátero, ora, equi já está dizendo, são lados iguais, ó. Então, os três lados são iguais do triângulo. Quando isso acontecer, nós vamos dizer que ele é equilátero. Isósceles significa dois lados iguais. Isósceles do triângulo, eles são dois lados do triângulo são iguais. Dois lados do triângulo são iguais. E o escaleno? Escaleno são três lados diferentes. O bicho é todo feioso, tá certo? Os três lados têm medidas diferentes, ó. Um triângulo escaleno são três lados diferentes. A medida dos lados são diferentes. Esse é diferente desse, que é diferente desse. Tá certo? Então, ó, aqui eu marquei com 1, aqui eu marquei com 2, aqui eu marquei com 3. Por quê? Porque são três lados diferentes. Nós chamamos de escaleno. Então, quanto à medida dos lados, a classificação, nós temos o equilátero, três lados iguais, os isósceles, dois lados iguais, e o escaleno, tá certo? São três lados diferentes. A classificação pela medida dos ângulos. Então, pela medida do ângulo, nós temos o octângulo, são três ângulos internos agudos, ou seja, são menores que 90 graus, tá certo? Nós temos os retângulos, que formam seus dois ângulos, formam um ângulo de 90 graus, tá certo? E nós temos o obtusângulo, tá certo? Que são quando seus ângulos internos é maior que 90, tá certo? E menor que 180. Então, com relação aos ângulos, nós temos o octângulo, que os seus ângulos internos são menores que 90 graus, os octângulos. Nós temos os retângulos, que dois dos seus ângulos formam um ângulo reto, que é igual a 90 graus. E nós temos o obtusângulo, que os seus ângulos internos são obtuso, tá certo? Já, por isso que o nome é obtusângulo, tá certo? É maior que 90 e menor que 180 graus. Então, pessoal, quanto à medida, nós temos pelos lados e pelos lados. Agora, nós vamos falar de quatro coisas aqui. A altura de um triângulo, mediana de um triângulo, bissetriz de um triângulo e a mediatriz. Então, muita gente ficou em dúvida com relação, principalmente, bissetriz e mediatriz, que nós vamos tirar a dúvida agora, tá certo? Então, vamos lá. A altura de um triângulo. Então, nós temos um triângulo aqui, ó, ABC. Então, a altura nós temos o vértice aqui do triângulo, ó, o ponto de partida. Vamos descer aqui uma linha perpendicular, ó, AH, tá certo? Seria a altura desse triângulo, ó. Geralmente, tá certo? A altura você bota AH com esse símbolozinho aqui, ó, um T de baixo para cima, ó. Então, é a altura do triângulo. Então, o T ao contrário, de baixo para cima, tá certo? Então, o que é que acontece? Essa altura é o segmento da reta que une o vértice, ó, tá aqui o vértice, ao outro lado, ao lado oposto, tá certo? Do ângulo, que sempre vai ser o A e H, como eu já falei. Tá aqui o vértice, vai aqui, ó, passar uma perpendicular aqui, ó, vai até o lado oposto, ó, tá certo? Com H. Então, AH, tá certo? É o segmento AH, tá certo? Que nós chamamos de altura, tá certo? Então, tá aqui. Pessoal, agora vamos falar de mediana. A mediana de um triângulo é o segmento da reta que se une o vértice ao lado oposto, tá certo? Do ponto médio, ó. A mediana já está dizendo ponto médio, ó. Tá aqui, ó, o ponto aqui, ó. Já vamos chamar de AH aqui, ó, ou AM aqui, como eu coloquei, tá certo? Quando eu passo aqui, ó, ele vem, repare, ó, que esse segmento aqui são iguais, ó. O BC aqui, ó, o ponto médio, fica o M aqui, ó, o BM é igual ao CM, o BM é igual ao CM, são iguais. Então, a mediana, tá certo? É o segmento de reta,
tá certo? Que une o vértice ao lado oposto, tá certo? Nós chamamos de ponto médio. Esse Mzinho aqui vai ser o ponto médio desse triângulo, tá certo? Então, o BM aqui, ó, é igual, tem a mesma medida do que o CM. Então, nós chamamos isso de mediana. É um segmento de reta que une o vértice, ó. Esse ponto Azinho aqui, ó, também chamamos de vértice, ó, tá certo? Ponto AM, tá certo? Então, o que é que acontece? Nós surgimos aqui o ponto médio, tá certo? Então, nós chamamos de mediana. Pessoal, já a bissetriz de um triângulo, então, olha, repare esse triângulo aqui, ó, tá aqui o vértice, tá certo? Ele vai passar aqui, ó, até o oposto, só que ele vai formar dois ângulos iguais, ó. Olha a diferença aqui, ó. Aqui, a mediana para a bissetriz é que na bissetriz ele forma dois ângulos iguais, ó. Tá certo? Dois ângulos iguais. Então, nós temos aqui, ó, o triângulo aqui ABC, tá certo? Passamos aqui no vértice do C aqui, ó. Fizemos aqui que eu chamei de S, tá certo? Então, dois ângulos iguais. Então, isso aqui é bissetriz. A bissetriz é quando ele forma dois ângulos iguais, tá certo? É um segmento de reta que une o vértice, tá certo? Ao seu respectivo lado oposto, ó, vai até o lado oposto, formando dois ângulos, tá certo? Da mesma, tá certo? Medida, ou são iguais, ok? Então, isso é que nós chamamos de bissetriz. E aí, pessoal, a diferença agora da mediatriz, ó. Mediatriz é uma reta perpendicular, ó. Ela tem uma reta perpendicular, formando um ângulo reto aqui de 90 graus. Então, ó, a mediatriz é uma reta perpendicular a esse lado que passa pelo ponto médio. Então, tá aqui o ponto médio, ó, mas ela passa perpendicularmente. Na prática, vamos pegar aqui, ó. Nós temos aqui essa reta R, ó. Essa reta R, tá certo? Colocando aqui, ó, esse ponto médio aqui, ó. Vamos chamar esse aqui de H, ó. Tá certo? Então, a reta R é a mediatriz. Mediatriz, ó. Esse é igual a esse, ó. Esse é igual a esse. Mas ela possui uma reta, tá certo? Perpendicular, que nós vamos chamar de mediatriz. Mediatriz. Então, a reta R, tá certo? É a mediatriz do ângulo BC, ó. BC. Esse segmento de reta BC aqui do triângulo ABC. Então, o que é que acontece? A diferença entre a mediana forma o que? O lado oposto com dois lados iguais, ó. A bissetriz, ela forma dois ângulos iguais, ó. Dois ângulos, tá certo? E a mediatriz, ela tem uma reta perpendicular, ó. Perpendicular. Então, pessoal, essa é a matéria da prova de vocês, tá certo? Que está da página 66, da página 66 até a página 79, tá certo? Procurem resolver os exercícios. A nossa prova vai ser na quinta-feira, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido aí, tenham tirado as dúvidas com relação a ângulo reto, ângulo obtuso, ângulos complementares, ângulos suplementares. Então vejam com calma esse vídeo, tá certo? Que vocês farão, tenho certeza, uma boa prova. A nossa prova está bem simples, tá certo? Que você tendo esses conceitos, tá certo, em mente, você fará uma boa prova. Então um abraço a todos e até a próxima aula.